Olá pessoal, eu sou o professor Peterson e vim aqui através desse vídeo falar um pouco para vocês sobre números racionais. Então, o que são números racionais? Números racionais são números que podemos colocar em forma de fração. Será que o número natural é um número racional? Será que o número inteiro é um número racional? Todas as frações são números racionais? Os números decimais exatos são números racionais? As dízimas periódicas são números racionais? Nesse vídeo a gente vai estar vendo um pouquinho disso. Bom, em relação ao conjunto dos números naturais, tá? Então, o conjunto dos números naturais, eles são racionais, pois conseguimos colocá-los em forma de fração. Exemplo, vou colocar o número 1 aqui, achar uma representação fracionária para o número 1. 1 sobre 1. Há uma segunda representação que eu posso usar para o número 1, 2 sobre 2. Aliás, 3 sobre 3 também é uma representação, 4 sobre 4. E assim, segue indefinidamente. Então, a gente tem infinitas representações fracionárias para o número 1. Para o número 0, número 2, 3, 4, 5, procede de forma semelhante. Número 2, por exemplo, 2 sobre 1. 4 sobre 2 também representa o número inteiro 2. Depois 6 sobre 3. E assim por diante. Então, a gente pode ver que os números naturais também são números racionais. E os números inteiros? Bem, da mesma forma que os números naturais. Os números inteiros também podem ser representados na forma de fração. Então, vou pegar aqui um exemplo do menos 3. Eu posso representar o menos 3 como menos 3 sobre 1. Como menos 6, no caso aqui, sobre 2, também é menos 3. Menos 9 sobre 3 também é menos 3. E assim por diante. Menos 12 sobre 4, e assim vai. E assim eu posso fazer com menos 2, com menos 1, com 0. Do 0 para frente, como a gente viu, é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E os números inteiros, como a gente acabou de ver, também são racionais. Então, a gente, o conjunto dos números inteiros também está contido no conjunto dos números racionais. Tá? Então, que conjunto é esse, o conjunto dos números racionais? Então, como a gente pode ver aqui, os conjuntos dos números racionais, como a gente disse anteriormente, são números que a gente pode colocar em forma de fração. Então, a gente pode, uma fração, como a gente pode ver aqui, pertence ao conjunto dos números racionais. Os números inteiros também pertencem ao conjunto dos números racionais. A dízima periódica, que a gente vai falar mais um pouco dela daqui a pouco, também pertence ao conjunto dos números racionais. Ou seja, a gente consegue colocar uma dízima em forma de fração. O número decimal exato também pertence ao conjunto dos números racionais. A gente também consegue colocar o número decimal exato em forma de fração. Como a gente viu anteriormente, os números inteiros, todos eles a gente consegue achar uma representação fracionária para eles. Da mesma forma, a gente também consegue achar para as dízimas e para os decimais exatos, como a gente vai ver agora alguns exemplos. Então, coloque os números decimais exatos em forma de fração. Então, como a gente faz isso? No caso aqui, do exemplo 1, qual é a representação fracionária de 0,75?
Então, a representação fracionária de 0,75, para a gente achar essa representação, a gente vai colocar o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda e contar as casas decimais. No caso aqui eu tenho duas casas decimais. Na verdade aqui, na leitura deste número, a gente lê como sendo 75 centésimos. Então, pela própria leitura, a gente já consegue colocá-lo em forma de fração, né? 75 centésimos. Aí a gente simplifica esse número, no caso aqui por 25 e por 25. Então, 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Então, a representação fracionária de 0,75, ou 75 centésimos, é 3 quartos, né? Só prestar muita atenção aqui na quantidade de casas depois da vírgula, vai ser a quantidade de zeros que eu tenho aqui, né? Então, duas casas depois da vírgula, 100. Aqui, uma casa depois da vírgula, né, eu vou usar o mesmo procedimento. Colocar o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda, se houver. Como no caso aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa decimal, então 10. Sempre simplificando quando for possível, né? Aqui no caso por 5 por 5. Então tenho 7 meios. Aqui eu tenho outro caso também de uma única casa decimal. Então coloco o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda. E 10 no denominador, tá? Aí a gente simplifica, no caso aqui é por 5 por 5 também, e vai ser igual a 1 meio. Então a resposta aqui é 1 meio, a resposta aqui é 7. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai falar um pouco das dízimas. Como a gente viu anteriormente, né, no conjunto que eu explanei há 2 slides atrás, as dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, nesse slide, né, que está pedindo para a gente colocar as dízimas periódicas em forma de fração. Então, se ela é um número racional, ela pode ser colocada em forma de fração. Então, como é que a gente faz para colocar a dízima? 0,7777777, né, o período 7, o 7 que se repete. Então, posso representar também como 0,7, um pontinho em cima do 7, indicando que o 7 está se repetindo indefinidamente. Como é que a gente pode colocar essa dízima em forma de fração? Então, eu vou colocar o número que se repete sobre o 9. Então, 0,77777 é 7 nomes, tá? Isso é apenas um macete. Eu vou fazer um vídeo, né? Um vídeo depois aí, na sequência, né, indicando como é que se chega a esse resultado 7 números, ok? E dando os pormenores aí de como que a gente coloca uma dízima periódica em forma de fração. Bom, pelo mesmo motivo eu também vou fazer a mesma coisa com 0,33333. Então, 0,333 eu tenho período 3, né? Então, posso representar essa dízima como 0,3 pontinho em cima do 3. Bom, nesse caso é o 3 que se repete, portanto, 3 é o período. Então, eu vou colocar 3 sobre 9. Nesse caso, a gente já consegue simplificar. Então, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Então, a fração geratriz da dízima 0,33333, né? Indefinidamente 3, é 1/3. Então, a fração que gera a dízima a gente chama de fração geratriz. Aqui no caso do 0, e período 7, a fração geratriz é 7 nonos. Bom, nesses dois casos, eu tenho a parte inteira igual a 0, né?
Parte inteira é 0. E nesse terceiro caso aqui, eu tenho 1,555, 3 pontinhos aqui. Então, nesse caso que eu tenho parte inteira diferente de 0, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai separar a parte inteira da dízima. Então, 1,5553 pontinhos é a mesma coisa que 1 mais 0,555 pontinhos, né? Ou seja, dízima periódica 0, período 5. Bom, agora a gente repete a parte inteira e transforma aqui a dízima numa fração. Então, o número que se repete, 9 embaixo. Pois a gente vai ver que se a gente tiver dois números que se repetem, a gente vai colocar 2 9s no denominador, tá? Então, agora a gente faz a soma. A gente sabe que 1... Bom dia, professor Everton. 9 sobre 9. Então, 9 sobre 9 mais 5 sobre 9, eu tenho 14 nonos, né? Então, 9 nonos mais 5 nonos igual a 14 nonos. Então, 14 nonos é a fração geratriz da dízima periódica 1,555, 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos, então, indica que o 5 se repete indefinidamente. Bom, tem um outro exemplo aqui, né, que eu tenho a parte inteira. Vou fazer a mesma coisa, vou separar. Então, 3,2222, 3 pontinhos, é a mesma coisa que 3 mais 0,222 e os 3 pontinhos. A gente repete a parte inteira e coloca a parte da dízima em forma de fração. Então, 2, que é o período, sobre 9. E agora soma. Então, 3 inteiros é a mesma coisa que 27 nonos. 27 dividido por 9 é 3 inteiros. Mais 2 nonos, que vai ser igual, então, a 29 nonos. Então, 29 nonos é a fração geratriz da dízima 3,222, 3 pontinhos. Bom, agora aqui no exemplo 5, eu tenho dois números que se repetem, né? Então, a representação, né, dessa dízima aqui pode ser assim, ó. 0,45 e colocar um tracinho em cima. Esse tracinho está indicando que o 45 está se repetindo indefinidamente. Então, esse tracinho indica que esse número que eu tenho aqui é uma dízima periódica. E como é que eu coloco, né, esse número em forma de fração? Quando são dois números que se repetem, a gente vai colocar o número sem a vírgula, que é o 45, e 99 no denominador agora, tá? Por ser dois números que se repetem. Se fossem 3, a gente ia colocar 999, tá? No caso aqui dá para simplificar por 9 e por 9. Então aqui vai ficar 5, 11 avos. Beleza, pessoal? Aí um outro exemplo aqui, né, de 3,15, 15, 15, 15, 3 pontinhos. A gente vai separar a parte inteira da dízima. Aí a gente repete a parte inteira e transforma a dízima em fração. Então vai ficar 15 sobre 99. Se eu quiser simplificar para somar, fica mais fácil, né? Então aqui dá para simplificar por 3 e por 3. Então fica 3 inteiros mais 5, 33 avos. Fica um pouco mais fácil para somar, né? Simplificar. Então a gente faz, né? O 3 seria a mesma coisa que 99 sobre 33. Mas, né, só lembrando que sempre quando a gente soma ou subtrai fração, a gente tem que igualar os denominadores, né?
Então, 99 mais 5 dá 104 e repete o denominador 33. Então, aqui na 6, a representação fracionária, ou seja, né, a fração geratriz, vou escrever aqui, a fração geratriz, então, dessa dízima periódica vai ser 104 sobre 33. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer o caminho inverso, né? Agora é achando a representação decimal de uma fração. Então, como é que a gente faz o caminho oposto, né? O caminho inverso? A gente estava achando representação fracionária de um número decimal e de uma dízima periódica. Os números naturais, os números inteiros, a gente já viu como é que faz, né? Vamos supor, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3 e assim por diante. Aí no decimal exato, 0,3, por exemplo. A gente viu, uma casa decimal, a gente repete o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda. Uma casa decimal, 10. Duas casas decimais, a gente coloca 100. 3 casas decimais, vou colocar um outro exemplo aqui, a gente vai colocar 1000, né? Então vai ficar o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda, no caso aqui a gente não tem zero à esquerda, certo? Então coloquei aqui 1003 sobre 1000, eu tinha 3 casas aqui depois da vírgula, ok? Bom, e a dízima periódica, né? Vamos pôr 0,3 pontinhos, seria 3 nonos, né? E se der para simplificar, a gente simplifica, né? Então, só para recapitular, agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar a fração e vai obter a representação decimal dessa fração, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar um único caminho, que é simplesmente dividir, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, acha a representação decimal de 1/2. Então, a gente vai dividir. Porque 1/2, a gente também tem, né, o significado da divisão. É 1 dividido por 2. Então, a gente vai pegar aqui o 1 e dividir por 2. Né? Então, como a gente já viu isso no passado, né? 1 dá para dividir por 2? Não. Então, coloco o zerinho aqui e 0, vírgula. Então, quantos 2 tem dentro do 10? Tem 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada, e morreu a conta aqui, né? Então, a representação decimal de meio é 0,5. Bom, isso é muito útil, pessoal, porque quando a gente está fazendo uma expressão numérica, uma conta, por exemplo, 0,5 mais 1/3. Ou você transforma tudo decimal e soma, ou você transforma tudo em fração e soma, né? Então, a gente precisa saber fazer essa conversão para a gente não travar na hora de fazer uma conta, né? Então, essa seria uma das aplicações aí. Ache a representação decimal de 1/3. Sempre assim, gente, dividindo. Então, 1 dividido por 3, dá para dividir? Não. Então, 0 aqui, 0, vírgula. Quantos 3 tem dentro do 10? Tem 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. 1 não dá para dividir, acrescento 0. Então, 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Aí, novamente, acrescento 0. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. E a gente viu que esse processo não vai parar mais, né? Portanto, a representação decimal de 1/3 é a dízima periódica com período 3, né? 0,33333. Bom, mesmo processo eu vou usar aqui no exemplo 3, né? 5/4 eu vou dividir 5 por 4. Dá para dividir? Nesse caso, 5 dá para dividir por 4.
Então tem 1 4 dentro do 5, 1 vezes 4, 4, para 5, 1. Agora 1 dá para dividir por 4, então eu coloco 0 aqui e vírgula, né? Então quantos 4 tem dentro do 10? Tem 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 2 não dá por 4, completo com 0. Quantos 4 tem dentro do 20? Tem 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, a representação decimal de 5 quartos é 1,25. Essas conversões são importantes também para a gente saber comparar, ordenar os números. Às vezes a gente tem duas frações e não sabe qual fração é a maior. Então, um dos modos que eu tenho de saber isso, qual fração é maior, é dividindo, né, para achar a sua representação decimal e assim conseguir comparar as duas frações, né? Então, um dos jeitos de fazer isso é transformar em decimal. Bom, então como último exemplo aqui, acha a representação decimal de 8 centésimos, né? Então, mesma coisa. Uma das formas é a divisão. Então, não dá para dividir, eu coloco 0 aqui, 0, vírgula. Ainda não dá para dividir mais um 0 aqui, agora dá. Então, quantos 100 tem dentro de 800? Tem 8. 8 vezes 100, 800 para 800, nada. Então, a representação decimal de 8 sobre 100, né, 8 centésimos, 0,08, que a gente também lê como sendo 8 centésimos. Bom, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, né? No próximo vídeo, eu vou vir com a comparação de frações, como é que a gente consegue ordenar as frações de forma crescente, né? Como que a gente consegue comparar duas frações. Então esse vai ser o tema do próximo vídeo, ainda dentro, né, do tema números racionais. E o próximo vídeo ainda vai ser sobre números irracionais. Então a gente tem mais um vídeo sobre números racionais e depois, fechando os números racionais no próximo vídeo, eu vou fazer ainda um outro vídeo falando sobre números irracionais. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.